E o governo federal enviou um pacote de projetos de leis ao Congresso que prevê pena de até 40 anos de prisão para casos de atentados contra a vida de autoridades do alto escalão. A proposta valeria para o presidente da República e também para ministros do STF. A Catiúcia Sotomayor está ao vivo conosco, direto de Brasília, e tem todas as informações. Catiúcia, quais são os trâmites necessários para a aprovação deste pacote? Boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Fast News. Boa tarde, Bruno. Bem, os projetos de lei começaram a tramitar na Câmara e o Senado funciona como a casa revisora. Se o projeto for alterado no Senado, aí volta para a Câmara, então, que pode aceitar ou não as alterações, as mudanças feitas na outra casa. As propostas primeiro são distribuídas em comissões antes da votação em plenário. Mas se for aprovado, por exemplo, um regime de urgência, que geralmente depende de acordo de líderes, o texto pode ser votado rapidamente no plenário sem a necessidade de passar por comissão. Segunda-feira que vem, Lula, inclusive, tem uma reunião prevista com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para debater a reforma ministerial. Esse tema do pacote, claro, também deve entrar na pauta. Afinal, as negociações, as trocas nos ministérios são exatamente na tentativa de garantir a aprovação aos projetos do Executivo. Bem, esse pacote de projetos de lei enviado por Lula ao Congresso ontem teria o objetivo de aumentar a punição de quem for condenado por atos antidemocráticos. Batizado de pacote da democracia, o conjunto de ações foi articulado pelo ministro Flávio Dino, da Justiça, uma semana depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, alegou ter sido hostilizado na Itália. Prevê, por exemplo, subir de 6 para 12 anos a pena para quem atentar contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, do vice-presidente, dos presidentes do Senado e da Câmara, dos ministros do Supremo e também do Procurador-Geral da República. Passa também de 20 para 40 anos a prisão, a pena, para quem atentar contra a vida dessas autoridades. Também quer aumentar de 6 para 12 anos a punição para quem organizar movimentos que atentem contra o Estado Democrático de Direito. E ainda a ideia seria passar de 8 para 20 anos a pena de prisão para quem financiar essas manifestações. A ideia de alterar o Código Penal, segundo o governo, seria para assegurar o livre exercício dos poderes e das instituições democráticas, o funcionamento regular dos serviços públicos essenciais e a própria soberania nacional, tudo com um caráter preventivo. Vale lembrar que a versão atual do Código Penal prevê reclusão de até 8 anos para quem tentar abolir o Estado Democrático de Direito com o uso da violência e de até 12 anos para quem tentar depor o governo legitimamente constituído. E também é bom reforçar que o aumento das penas não é algo incomum no Brasil, que costuma adotar essa medida quando se depara com algum crime de repercussão. Entretanto, o prolongamento de penas ainda não resolveu o problema criminal de qualquer país. Juristas argumentam que é mais um remédio que, em vez de curar ou erradicar a doença, não inibe a contaminação e gera mais gastos públicos, com encarceramento prolongado e muitas vezes desproporcional. Bruno? Obrigado, Catiúcia, direto de Brasília, com as últimas informações. E quem comenta as notícias conosco neste sábado à tarde é Gustavo Segré. Boa tarde para você. Segré, como você tem acompanhado aqui no Fast News, a gente primeiro abriu o jornal falando do endurecimento aí da questão das armas no país. E agora a Catiúcia Sotomayor trouxe esse projeto, esse pacote aí de medidas, projeto aí que prevê prisão de até 40 anos para atentado contra autoridades, incluindo o presidente da República, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvi-lo aí sobre esse grande pacote aí que o presidente Lula, o PT, que na verdade o PL, né, tá tentando aprovar aí na Câmara. Claro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, nossa querida audiência também. Vou trazer as duas notícias. A primeira, nessa questão do armamentismo, ou tentar coibir o armamentismo, a minha pergunta e o comentário, a análise, seria como a gente faz, como o governo faz, como a cidadania faz, para que isso aplique também com o narcotráfico e a bandidagem. Porque se está tirando armas de proteção, eventualmente, de uma parte da população, essa parte da população poderia ficar inibida de se defender quando outra parte da população, delinquentes,
tem armas suficientes para coibir. E eu lembro muito claramente uma das manifestações do Stadile, do MST, que perguntado por que não teve tantas invasões no governo Bolsonaro, a resposta foi que eles não sabiam quem, dentro das fazendas que poderiam invadir, estavam armados. Então isso prova que a possibilidade de defesa da propriedade privada, através de armamentos, não para sair atirando, mas sim para se defender em um caso que seja necessário isso, estabelece um determinado equilíbrio, sobretudo quando o Estado se mostra incapaz para ir detrás dos narcotraficantes e os bandidos e tirar as armas dele. E quando a gente avalia o segundo assunto dessa proposta, eu vejo que estamos agora dividindo a sociedade entre plebeus, que somos nós, humildes cidadãos, e uma parte da política que se acha acima desse direito de isonomia, que é somos iguais perante a lei. E tenho a reflexão de muita gente que certamente está nos ouvindo e nos assistindo, que vai no estádio de futebol. Pessoas educadas, certamente, mas que no momento em que o juiz da partida declara um pênalti provavelmente equivocado, a pessoa que está assistindo nas arquibancadas não poderia, por uma lei, xingar a essa pessoa. E não estou dizendo que esteja a favor do xingamento, mas é um momento, está num meio em que esse meio habilita essa expressão, talvez mais educada, mas claramente permitida nesse nível de situação. Então, se alguém tem uma frustração, ele não pode xingar a uma pessoa porque sente que ele fez alguma coisa errada, mas sem agressões, claramente. Somos contrários a qualquer tipo de agressão. E o que me preocupa muito, Bruno, é a parte em que uma manifestação que possa ser considerada contra a democracia tem a pena aumentada de 6 a 12 anos. Isso me parece mais uma tentativa de inibir a manifestação pública que o político tem tanto medo e que quem determinará se isso pode ser considerado contra a democracia ou apenas uma manifestação contra o governo. E aí, como ficaria essa questão?